Vamos entrar um pouquinho no tópico nos tópicos do livro? Vamos, bora. Vou pedir pra rapaziada do estúdio colocar aqui pra gente no display essa capa bonita pra gente poder iniciar aqui os tópicos. Aí, ó. Essa capa ficou muito bonita, hein? Capa bonita mesmo. Vou até colocar o óculos aqui para ver de... Essa Olha, capa muito ficou de bem. perto. sensacional. Liderança na visão islâmica. Tem um Então- subtítulo, né? Vontade, amor e sacrifício no caminho da prosperidade. Pergunta que boa pra gente iniciar a rodada de tópicos a respeito do lançamento dessa segunda edição de Liderança na Visão Islâmica. Por que liderar? Liderar é uma necessidade. É uma necessidade. Liderança não é algo supérfluo, algo, sabe, de prestígio para aparecer. A liderança, pelo menos aqui eu trato, né? A forma como eu trato, é uma necessidade. E eu diria o seguinte, eu comecei a me preocupar com esse assunto lá atrás, né, até em razão da minha vivência na área criminal, né, atuando aí, e meu mestrado sempre foi na área criminal, meus estudos acadêmicos. O que a gente nota é, sim, que a grande massa da criminalidade ela surge a partir de famílias desestruturadas. Famílias com problemas, aí você vai ver o sujeito desvia, o filho, ou o próprio pai, ou a família toda. Então é um problema de desestruturação familiar. Então isso eu notei já na minha atividade como juiz, Então, assim, eu quando comecei a escrever sobre o assunto, me aprofundar no assunto, eu escrevi sobre liderança voltado para a família. Porque o que eu percebi, assim, é isso. É uma falta de harmonia dentro de muitas famílias, amigos, inclusive, independente até de classe, viu? E aí a gente via o quê? Faltava comando, faltava alguém ali para falar. Então a liderança que eu comecei a escrever foi voltada à família. E a gente pega a sociedade, né? O que é uma sociedade? Então, se a gente pegar, colocar em círculos concêntricos, a gente vai ver que no núcleo da sociedade é o núcleo familiar. E se esse núcleo fica doente, está doente, a sociedade toda fica doente. E é o que a gente vê hoje. Por que tanta criminalidade? Quer dizer, eu sei que tem muitos outros fatores, mas um fator forte é esse. São famílias desestruturadas. Então eu comecei a escrever isso para os pais, né, que é necessário assumir responsabilidades. E liderança é isso, é assumir responsabilidades. Né? O pai tem um filho lá, larga, não conversa, preocupado com outras coisas, ou lícitas ou ilícitas, enfim, a mãe também, e as coisas vão correndo soltas. Essa é a verdade. Muitas famílias, a gente nota isso, e então, Deixando assim, o vento levar, né? vai deixando levar. Então, eu acho que assim a coisa começa em casa, família. E aí, no decorrer desses estudos, dessas análises que eu faço, essa liderança ela pode ser aplicada em qualquer organização. Numa empresa, numa igreja, numa mesquita, num ente público, nos governos. Então, é a Uma sala de liderança. aula. Sala de aula, nas escolas, né? Porque é aquela história, todo espaço vazio é ocupado por alguém. Se você não conversar com seu filho, alguém vai estar conversando. Quem é esse alguém, não sei. Pode ser uma péssima influência. Então a gente precisa tomar a rédea das coisas, precisa assumir responsabilidades. E a liderança é isso, é responsabilidade. Agora, é uma liderança baseada em quê? Que eu escrevo, que eu busquei. É baseada num dos maiores líderes que já pisaram no planeta Terra, que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é o profeta do Islã, né?
Eu até cito que nós temos o mensageiro também, Jesus, foi um grande líder também, não tem dúvida nenhuma. Mas aí eu me pautei nas tradições do profeta Muhammad. Eu queria saber como é que um homem iletrado, simples, que vivia lá no deserto, hoje tem 2 bilhões de seguidores. Então, isso é liderança, minha gente. Isso é liderança, eu não tenho dúvida nenhuma. Né? Um grande líder espiritual, político, na área social, na área militar, em todas as áreas. Foi um grande líder. Então, eu busquei muitos atributos do profeta para construir esse livro, construir minhas ideias. Eu vou extrair até uma pergunta do release dessa edição. Qual o segredo dessa influência a qual o senhor está se referenciando, a influência do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam? Qual o segredo de tamanha influência para tocar profundamente a vida de tantas pessoas? Pois é. Leia o livro, né? Não, eu vou dar algumas Queria dicas, aquela música do Tim Maia. mas veja bem, eu acho que assim, ninguém vai conseguir fazer igual o profeta. Claro. Né? Então a gente vai pegar as ideias, o comportamento dele, como ele agia em diversos tipos de situações, para. Então, assim, o que eu busquei foram atributos do profeta que levaram assim a ter tantos seguidores. Então são alguns atributos que eu cito como importantes para quem quer liderar. A gente pode não conseguir cumprir talvez 100% desses atributos, mas se a gente conseguir fazer parte disso, a pessoa vai ser um bom líder, com certeza. Né? Então, a liderança, né, do profeta é uma liderança servidora. Veja, ele nunca se serviu dessa autoridade que ele alcançou. Na história do profeta, você lê, estuda, relê, ele nunca se serviu, ao contrário. Ele viveu de forma muito modesta e assim morreu. Né? Então ele servia. E um dos métodos é esse, é servir. Se você quer liderar, você tem que servir e não se servir. Né? Um líder, ele tem que servir as pessoas e não ser servido, E não se que servir. é o que hoje acho que muitos fazem. Muitos fazem, né? Que Esse aí é o buscam chefe, cargos. Esse é o chefe. Que era uma das perguntas que a gente tinha aqui, que a gente tem na verdade, que é: qual a diferença de líder para chefe? Olha, é assim, é um abismo que separa as duas coisas, na Duas verdade. pontas totalmente Você longínquas uma da pode outra. atingir um posto de chefe e não ter liderança nenhuma. Zero. Né? Você vê por aí, o sujeito, o patriarca lá da empresa morre, assume o filho e a empresa acaba em pouco tempo. Não tem liderança nenhuma. Então, vamos dizer assim, o chefe, um adulador, um bajulador, pode chegar ao cargo de chefe. Né? Agora, o líder mesmo, ele conquista esse posto. Inspira as assim. pessoas também, Inspira. né? Porque eu costumo dizer, a liderança é postura, não posto. Então a gente vê muito chefe sem qualquer liderança. E claro, tem pessoas que exercem cargos de chefia e tem uma liderança tremenda. A chefia ela pode ser dada, comprada, negociada, mas a liderança não. Pode ver que ninguém consegue comprar, dar liderança para alguém. Ela tem que ser conquistada com autoridade. E a autoridade é diferente de poder. O chefe, às vezes, exerce poder. Eu que mando aqui, acabou. Né? Isso é poder.
Agora, o líder, ele exerce autoridade através do envolvimento das pessoas. As pessoas fazem o que ele quer de bom grado, não por obrigação, por medo de perder o emprego, fazem porque acham correto fazer. E elas confiam na Confiam. liderança. Então, um dos atributos da liderança é essa, né? Eu falo em astros no meu livro. Existem alguns astros que gravitam em torno da liderança. Um deles é a confiança. Se a sua equipe, né, não confiar em você, pode ter certeza que você não vai liderar. Se os seus filhos não confiam em você, não houver essa relação de confiança, também vai ser difícil administrar, né, a situação. E assim por diante. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم